dia, sou o aluno Aquiles Marcelo Almeida de Oliveira. Venho aqui representar o meu grupo composto pelos alunos Wander de Faria, Zípora Dias, João Bailo, Júlio César. Por motivo de força maior, não podemos nos reunir para gravar esse vídeo, mas houve muito debate, muita troca de informação, muita objetividade, para a elaboração deste vídeo, com a ideia e com o objetivo de passar uma noção de uma economia fácil e descomplicada, visto que tal matéria é muito complexa e o seu entendimento demanda muitos anos de estudo, de interação, de conhecimento, de pesquisas, mas essa oportunidade que estamos tendo, eu e o meu grupo, de poder passar uma noção de economia focado na curva IS-LM, onde ali, dentro do ramo da economia, mostra algo versátil e de fácil absorção por quem está analisando a economia no momento. Prosseguindo então na nossa explicação, a curva IS-LM surgiu em meados do século XX, na Inglaterra, onde se originou, e serviu como uma referência para poder começar a analisar o desenvolvimento da economia, os fatores que agregavam a economia, as variações sofridas na conjuntura de cada momento analisado. Começou-se a criar estudos, de forma empírica, principalmente através dos gráficos, que foi a forma mais consagrada de poder explanar ou mostrar naquele momento a situação da economia regional, nacional, chegando a um tempo, nível macroeconômico, que seria a globalização. Então, com isso, criou-se a curva IS-LM, onde IS analisa bens e serviços e LM, basicamente, a circulação de moeda. Com isso, juntou-se esses dois gráficos e, naquele ponto de junção, encontrou-se um equilíbrio onde a economia seria a mais estável possível. Sempre falando que essas análises são em relação a economias estabilizadas, com o mínimo de flutuação possível. E nesse sentido, o gráfico, com as curvas IS e LM, ela ajuda e muito os economistas, de uma forma geral, a ter uma noção de como se desenvolve o mercado. Partindo do princípio do nosso estudo de uma economia fácil e descomplicada, vou mostrar a vocês um gráfico da IS. Esse gráfico mostra uma curva IS que demonstra bens e consumos de uma economia. E basicamente, tanto a IS como a LM, ela sofre duas variações. Uma de deslocamento de sua curva, ou para cima ou para baixo, e a outra, uma análise isolada da curva. Ou seja, eu quero variar meu ponto de equilíbrio da minha curva, tanto IS quanto LM. Para isso, para eu ter uma variação de deslocamento de minha curva, eu tenho que relevar alguns fatores importantes na minha economia. Qual seria? Quando eu tenho aumento nos gastos do governo, a minha curva IS, ela vai se deslocar para cima, fazendo com que aumente a minha renda, esse nível nacional, aumentando os meus juros.
E seria basicamente uma forma de deslocamento para cima da minha curva IS. Ou seja, a consequência seria um aumento da minha renda e um aumento dos juros. Essa é uma política fiscal expansionista. É um exemplo típico de uma política fiscal expansionista que o governo aplica, né, no mercado naquele momento. Quando o governo quer retrair a economia de uma certa maneira, ele vai adotar uma política fiscal contracionista, onde basicamente ele vai aumentar os tributos naquele momento. Lembremos que a demanda agregada, ou renda, ela é igual ao consumo das famílias, mais o investimento e mais os gastos do governo. Então, para podermos entender essa variação de deslocamento da minha curva IS, se eu aumento os gastos do governo, eu vou aumentar a minha demanda, a minha renda. Aumentando a minha renda, aumento os meus juros. Esse é um dos fatores preponderantes da variação da curva IS. Se o governo quiser utilizar uma política fiscal contracionista, ele irá aumentar os tributos, né, impostos de uma forma geral. Acontecendo isso, o que vai ocorrer na minha equação? Vão diminuir os investimentos, vão diminuir o consumo das famílias, fazendo com que a minha curva IS se retraia, ou seja, venha para baixo ou para a esquerda, fazendo com que minha renda diminua e os meus juros também diminuam. Então, senhores, tudo depende do momento que o governo atua na economia. No caso da nossa curva IS, esses são os fatores preponderantes para que uma economia estabilizada sofra variações. Se eu quero uma variação de deslocamento, eu aumento os gastos do governo. Se eu quero uma retração, uma contração na economia, e variando a minha curva IS para baixo, eu aumento os tributos, caso o governo. Continuando a nossa explicação, vamos para a curva LM. A curva LM é basicamente a mesma coisa da curva IS, só que a curva LM ela retrata a movimentação monetária, ou seja, a circulação de moeda no meu mercado financeiro, né, na minha economia. Refletindo assim outro aspecto que consagra toda essa mágica, essa complexidade que é o estudo da economia de um país, de uma região ou no nível globalizado. Voltando para a nossa curva LM, que a tendência é para cima, para mim ter uma variação, ou para haver essa variação da curva LM, se eu diminuo a circulação de moeda, se eu diminuo a circulação de moeda, ou a oferta real de moeda, caso o governo queira que aconteça isso, a minha curva LM é deslocada para cima, ocorrendo aqui uma diminuição de renda e um aumento na taxa de juros. E de uma outra forma, se eu quero que aumente a circulação de moeda na minha economia, eu vou variar a minha curva para baixo, aumentando o nível de renda e diminuindo a taxa de juros.
Então, adotando uma política monetária expansionista, onde eu vou aumentar a circulação de renda, eu vou ter um aumento de circulação de moeda, eu vou ter um aumento da minha renda e uma diminuição dos juros, fazendo a minha curva deslocar para baixo. Se eu quero diminuir a circulação de moeda da minha economia, eu vou diminuir a minha renda e, consequentemente, aumentar a taxa de juros. Então, senhores, para termos uma ideia de como funciona a curva IS-LM, temos que analisar todos esses fatores, né? Tanto isolado, que seria a própria curva, quanto o seu deslocamento através de manobras do governo. Então, para que eu tenha uma variação na minha curva IS, eu tenho essa variação na minha curva IS, ou seja, mudando o meu ponto de equilíbrio, eu vou ter que mexer na minha curva LM. Ou seja, eu vou ter que influenciar monetariamente a minha economia, ampliando ou diminuindo a circulação de moeda. Ou seja, eu vou variar monetariamente a minha economia para que eu possa ter uma variação no meu ponto de equilíbrio, uma análise isolada da minha S. No mesmo caso, é a curva LM. Para que eu possa mudar o ponto de equilíbrio da minha curva LM, o que eu vou ter que variar? A minha curva IS. Ou seja, eu vou ter que influenciar em bens e serviços da minha economia para que o ponto de equilíbrio se desloque ou para cima ou para baixo. Então, senhores, a ideia da curva IS-LM é para dar aos economistas uma visão ampla do mercado, da economia, dos bens e serviços, taxa de câmbio e muitos outros agregados que existem dentro de uma economia. Lembrando que existe a microeconomia e a macroeconomia, a economia da minha região, a economia do meu país, e num sistema mais amplo, a macroeconomia, que engloba o mundo, que seria a nossa globalização. De tudo isso, o que temos que ter em mente, nós alunos, é que pelo menos quando tivermos a oportunidade de analisar um gráfico IS-LM, sabemos o que mais relevantemente se varia nesse gráfico, para que possamos ter uma noção de como desenvolve a nossa economia. Senhores e senhoras, essa foi a explanação do meu grupo, que procuramos, de uma forma simples e descomplicada, mostrar um pouco como funciona a curva IS-LM. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.